é a lição de número 2. Encontramos? Glória a Deus. Qual o tema da nossa lição? O texto áureo está no Salmo 139, o versículo 14. A igreja leia, por favor. 1, 2, 3. Glória a Deus. Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Glória a Jesus. A nossa leitura está no Salmo 139, de 1 a 4 e de 13 a 18. Vamos para a leitura. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Versículo 13 a seguir. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível, tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Maravilha, glória a Jesus. Que o Senhor seja conosco. Tomem assento e prenda a sua atenção nesta lição, nesta manhã, em nome de Jesus. Você que está em sua casa, procure estar quieto, voltar-se atentamente também em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos hoje diante de uma lição que trataremos sobre o corpo humano, que é uma maravilhosa obra da criação de Deus. Esse corpo humano, esse corpo que está aí, é uma obra sem explicação completa até hoje. E olha que nós estamos bem evoluídos, mas tem muitos mistérios dentro de nós, seres humanos, dentro desse corpo humano. Por exemplo, uma das coisas indecifráveis é o cérebro humano. Meu Deus do céu, a composição do cérebro, como funciona o cérebro humano, né? O nosso corpo, a forma que ele foi criado. E, mediante essa introdução, há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em busca de compreensão da realidade. Racionalismo, irmãos, é uma corrente que tem a razão como a principal fonte de conhecimento. O cientificismo é a ciência como a única forma de conhecimento válida.
E estes dois estão nessa guerra de busca de entender, de compreender. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. É uma resposta prática e direta que você encontra na palavra de Deus. Interessante é que a ciência, irmãos, ela pode até brigar com a religião, com a fé, com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não briga com ninguém, ela só traz as respostas como devem ser trazidas. E o que está acontecendo? Muitas, mas muitas coisas hoje já são comprovadas que a Bíblia tinha razão. Aquilo que a ciência já conseguiu comprovar, acabou a briga. Aquilo que ainda não conseguiu comprovar, eles brigam a respeito do assunto. Nós sabemos que o assunto já está definido em nossas mentes, em nossos corações, porque sabemos que pela fé os mundos foram criados. Todo ser que existe é criação de Deus. Nós somos criacionistas. Nós sabemos que há um Criador eterno e a partir dele todas as coisas foram chamadas à existência. Vamos ver algumas coisas nesta lição. O tópico 1, a maravilhosa obra de Deus. E por que é maravilhosa? Porque é maravilhosa mesmo. Nosso corpo humano, irmãos, não está aqui algumas observações aqui que eu vou colocar, não estão aqui, a não ser que ele é composto de 37 trilhões de células, está tudo aí, né? Dependendo da estatura humana, menos um pouco, mas nós chegamos a 35, 36 trilhões de células no corpo humano. Tudo que funciona em nós depende da célula, que é a base da vida. A multiplicação dessas células, o renovar dessas células. E nós estudamos sobre a questão do jejum esses dias, não é? Que o jejum, quando a gente faz um jejum 24 horas, por exemplo, ele poupa o pâncreas. As células são renovadas porque as fracas morrem e são renovadas as células no nosso corpo. Como que a obra de Deus pela palavra é perfeita? Jesus manda jejuar. Duas coisas boas no jejum, maravilhosas. Jejum me leva para mais perto de Deus, mortifica a carne, mas também jejum renova e cura a carne do ponto de vista da saúde. Amém? Olha, para você ter uma ideia, possuímos cerca de 200 tipos diferentes de células. Dessas 35 a 37 trilhões de células, tem em torno de 200 tipos diferentes de células. 4 grupos para esses 200 tipos. Primeiro, tecido epitelial, cobre a superfície do corpo e reveste os órgãos e cavidades internas. As células epiteliais formam uma barreira protetora e também são especializadas em absorção e secreção. Outro grupo é o tecido conjuntivo, fornece suporte estrutural, conecta e protege outros tecidos e órgãos, e inclui uma variedade de células, como as do osso, cartilagem, sangue, incluindo os glóbulos vermelhos e brancos, e tecido adiposo. Terceiro grupo é o muscular, tecido muscular, responsável pelo movimento. É composto por células musculares que têm a capacidade de contrair e relaxar. Existem 3 tipos nesse: muscular liso, estriado esquelético e estriado cardíaco. Tem o 4º e último grupo, que é o grupo do tecido nervoso. Forma o cérebro,
medula espinhal, os nervos, sendo responsável por coordenar e controlar as atividades do corpo. Os principais tipos de células nervosas são os neurônios e as células gliais. Tudo isso está aqui nesse corpo trabalhando toda hora, em todo o tempo. Se tirar as células, tira a vida, porque elas promovem a vida do corpo. Por isso tem momentos no nosso corpo, quando há uma infecção, aí começa a ficar dolorido aquele lugar, são células que estão concentradas ali e aumentam para a cura daquele lugar. Por isso deve-se evitar não cuidar do corpo, porque se não cuidar, começa a acontecer cânceres das mais diversas formas. Porque essas células começam a morrer, e elas não podem morrer, elas têm que ter saúde em nós. Por isso nós temos que aprender a cuidar do nosso corpo. Põe aí, abra aí a Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 3. 1 aos Coríntios, o capítulo 3, olha o que está escrito, versículo 16 e o versículo 17. Deus abençoe o irmão Joaquim Nunes, desde Portugal, meu amigo, Deus abençoe todos. Maria da Conceição, Deus abençoe desde Curitiba, irmã Conceição. O que está escrito? Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora uma advertência. Se alguém destruir, e uma advertência com ameaça. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, que sois vós, é santo. O seu corpo é santo. Entendeu? 6, 19 e 20, mais à frente. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Todo ser humano pertence a Deus, porque veio de Deus, e Deus é dono por propriedade. Foi Ele que chamou, foi Ele que construiu, foi Ele que fez acontecer. Todo ser humano, até o ateu, pertence a Deus. Por isso que o poder de vida e morte está em Deus e em ninguém mais, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o autor e é o dono da vida. Então, Ele faz uma ameaça para nós, que nós temos que cuidar desse corpo. Por quê? Porque a principal motivo de eu cuidar desse corpo físico é porque ele é templo de habitação do Espírito Santo. Davi falou assim: se eu morrer, quem vai te louvar? Então, esse corpo aqui, ele existe para louvar a Deus, para engrandecer a Deus. Por isso que eu tenho que cuidar desse corpo. E se eu não cuidar desse corpo da maneira certa, como um servo de Deus, esse corpo envergonha Deus. Se eu usar esse corpo para prostituição, esse corpo perde Deus. Porque aquele que se faz um com uma prostituta, se torna um com ela. Ele não limpa ela na prostituição, ela suja ele na prostituição. Com a prostituta ou um prostituto, é porque na versão bíblica fala prostituta. Então, cuidar desse corpo é sério. Segundo motivo, cuidar do corpo, para você estar bem. Você quer andar bem? Cuida desse corpo. Ou quer andar mancando? Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar das juntas, né? Por isso que hoje nós temos a ciência para isso, que nos ajuda muito. Pessoas de 25 anos acima deixam de produzir o colágeno. O colágeno, que é uma proteína, 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 que é uma proteína,
Então, de 25 anos acima, eu já tenho que pensar nisso, em suplementar. Né? Cadê o Tiagão? O Tiagão, viu o Tiagão aí? Não é verdade, Tiagão? Na área da saúde. Então, eu tenho que aprender a cuidar das minhas vistas. As pessoas que expõem seus olhos diante das telas muito tempo, têm que aprender a reduzir o brilho da tela, procurar alguma coisa que protege, se você tem que se ocupar tanto, para que você poupe seus olhos. Quanta coisa que eu posso fazer, um exercício físico, para o bem e saúde do meu corpo. Nós vamos ver aqui na frente, que eu posso fazer, posso frequentar uma academia, mas não posso expor esse corpo. Porque se eu expor, pode envergonhar o nome do Senhor. Então, cuidar desse corpo é cuidar tanto do físico, quanto da exposição, para que não haja outra coisa senão glória para o nome do Deus que o fez. Amém? Uma outra coisa sobre a maravilhosa obra, esse corpo aí que você vive nele. O DNA em uma única célula pode medir, ao desdobrar, pode medir cerca de 2 metros. Se esticado o DNA de todo o corpo humano, que é estimado em 37 trilhões de células, somaria aproximadamente 74 trilhões de metros dentro de nós. O que é longo o suficiente para ir da Terra a Plutão e voltar 17 vezes. Em quantidade imensa, isso é só a minha informação, ok? Essa quantidade imensa de material genético é incrivelmente compactada, tanto que está contida no núcleo minúsculo de cada célula, tornando-se um exemplo fascinante de como o universo organiza o extraordinário em escala microscópica. Olha que obra maravilhosa é esse seu corpo. Tem que cuidar. Já viu a pessoa quando compra um Fusca, apesar de que tem uns que idolatram, né? Mas, amém, glória a Deus, não estou falando de você, Daniel. Eles ficam, põe o Fusca lá, deixa lá, não sei o que e tal. Aí quando compram um carrão, tipo uma Ferrari, meu Deus, quase morre de cuidado com essa Ferrari, não é verdade? Faz o seguro, faz não sei o que, vai guardado, fica com medo do outro arranhar, é uma coisa de doido para muitos, tem outros que não, mas a maioria é assim. Então esse corpo seu aí é uma Ferrari, cuida dele, é uma máquina maravilhosa. Esses detalhes aqui, eles são 1% de tudo que a gente poderia falar da máquina humana, dos órgãos, cada órgão em si, a função de cada um, por que estão ligados, por que estão colocados nessa organização. É uma coisa tremenda, e Deus deu esse corpo para você cuidar. Dá um senso de responsabilidade ou não? E por que eu tenho que cuidar? Porque ele é de Deus, ou você não sabe que você pertence a Deus e que é templo de habitação do Espírito Santo. Então qualquer pessoa que deixa a inteligência espiritual falar mais alto que a inteligência física, vai ter zelo com esse corpo. Sim ou não? Então, a maravilhosa obra de Deus, e que jeito que essa coisa tão foi feita. Primeiro o quê? Primeiro subtópico. Meu Deus, que violência. Nesse corpo aí tem uma boca, e quando a gente faz pergunta, a boca abre e responde, porque tem um cérebro, entendeu? Não. Então vamos lá? A maravilhosa obra de Deus. Primeiro subtópico, foi feito que jeito esse corpo?
olha aí que corpo bonito, respondendo alegre, né? Do pó, como? Aí que a coisa fica maravilhosíssima, porque é algo tão complexo, tão cheio de coisa maravilhosa, foi feito do pó da terra. Aí revela o quê? O grande Deus. Aí alguém vem falar que isso é uma obra do evolucionismo. Como assim? Como que uma coisa que não é, vai se tornar uma coisa tão perfeita e grandiosa? Os elementos, todos os elementos químicos desse corpo humano são encontrados na terra. E esse corpo foi feito do pó da terra e não do barro. Pode ter sido colocado uma água, alguma coisinha para depois dar liga, mas está escrito que foi do pó, porque os elementos estão no pó. E Deus faz essa obra de arte. Nas outras coisas ele diz, que haja, que haja, que haja, que haja. Aí ele olhou agora para a sua criação mais maravilhosa e disse, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, além de ser esse corpo maravilhoso, Deus nos deu a sua imagem e semelhança. Aleluia! Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo mais o que Deus criou. Põe aí DCM, Atos 17, abra sua Bíblia, Atos 17, antes de Corinto, que estava aberta aí, antes de Romanos. Atos 17, olha o que está escrito no versículo 22 a 28. Aleluia. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque, a minha revista é corrigida, tá bom? Porque passando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido, esse pois que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, somos feitura sua, glória a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, foi por Ele, através dEle que viemos a existir. É por isso que o homem, quando encontra o seu Criador, tem um encontro verdadeiro, e ele tem a experiência do nascer de novo, tudo resolve. Os problemas continuam, às vezes mora na mesma casa, o mesmo emprego, o mesmo casamento, mas tudo se resolve. Dentro da pessoa tudo se resolve. Aleluia. Isso é a prova máxima de que o Criador é Deus, que a vida está nele e que nele vivemos, existimos e nos movemos. É nele que vivemos, sem ele sobrevivemos, debaixo de tantas agrúrias, angústias e tantas coisas, mas nele nós nos realizamos. Vem angústia, agrulhas, problemas, mas a gente está ali de pé, sabendo que Deus está no trono e no controle de tudo. Amém ou não? Deus então, Ele é o autor
da vida. Uma outra prova que a ciência, agora ultimamente, né, bem recente, descobriu, é que toda a criação, eles começaram a olhar, né, e a seguir o DNA de cada pessoa, chegaram à conclusão que toda a criação, ela vai até 3 pessoas, 3 mulheres, e das 3 mulheres vai até uma única chamada Eva mitocondrial. Toda a criação, ela é originária de 3 mulheres, que é originária de uma mulher. Quem é essa uma mulher dentro do nosso conhecimento bíblico? A Eva de Deus. A Eva que Deus fez a partir de Adão. Quem são as 3 mulheres para chegar até Eva? As 3 noras de Noé. Você não dá glória a Deus não, né? Eu já tinha dado glória, falando assim, oh, glória a Deus. Por quê? Porque está comprovado o que a ciência tanto brigou, agora está comprovado, pelo menos para nós, né? Existem os evolucionistas que vão levantar tantas coisas. Quando eles fizeram a primeira sequência e começaram a investigar, chegaram à conclusão que essa mulher existiu há 200 milhões de anos. Depois fizeram uma releitura, né? E chegaram à conclusão que essa mulher existiu há 6.000 anos atrás. Esse é o Dr. Marcus Eberlin, que é um cientista criacionista e cristão, porque ele diz que não tem como negar que Deus existe. Francis Collins, que escreveu o livro, né, sobre... quando descobriram sobre o DNA, a linguagem de Deus, perguntaram a Francis Collins, você agora pode dizer que a ciência, e fizeram um punhado de perguntas, ele disse, não, agora eu posso dizer que Deus é real, e que Deus escreveu tudo no DNA humano, só Deus pode fazer isso. Amém? Então, Deus é o autor da vida. Os cientistas também olham para a natureza, para toda a criação e vê a assinatura de Deus. Vocês já devem ter ouvido falar, né, de Adalto Lourenço e outros cientistas que falam que a assinatura de Deus está em todo lugar. O homem, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma trindade, né? O homem é corpo, alma e espírito. Todo lugar que você vai tem 3. E esta é a assinatura de Deus. Qual que é o estado da água? Sólido, líquido e gasoso. Você vai assim, você vai no ovo, casca, clara e gema. Você vai ver a leitura, na assinatura de Deus. 3 em 1, 3 em 1, 3 em 1, 3 em 1. Deus é o Criador de todas as coisas. E a assinatura dele está aí. Terceiro subtópico, a individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu, pela união íntima de homens e mulher, macho e fêmea. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Então, quem aborta está matando uma vida. Alguém pode dizer assim, não, mas eu abortei Jacó. Então, você abortou uma nação. Porque o aborto não mata uma pessoa, o aborto mata uma história, uma linhagem. Aquela pessoa que iria nascer, não somente iria viver solitariamente, a maioria delas vai constituir família e vai ter um clã. O aborto é o pior ato de assassinato de alguém. Teve gente que abortou e matou mais que Hitler, que matou mais de 6 milhões. Porque viria uma geração. Então, quantas pessoas hoje existem em Israel? Se tem 7 milhões de judeus no mundo, um exemplo, vamos supor que tenha
10 milhões de judeus no mundo. 10 milhões hoje. Mas desde Jacó, quantos? Então, quem abortasse Jacó, abortaria milhões e milhões de pessoas. O aborto é a pior coisa que o diabo pôs no coração de muitos. Quando a gente fazia trabalho de libertação, irmã Sônia, irmão Cleomar, quando Marcondes, quando a gente fazia trabalho de libertação, irmãos, uma das coisas que o demônio não saía da pessoa era se ela tivesse abortado e não tivesse confessado e resolvido o problema. Então, por isso que muita gente perguntava imediatamente: você já abortou alguma vez? Quando era caso de mulheres. Segunda coisa, mágoas. Enquanto a mágoa não saía, o demônio não saía. Coisas importantíssimas para a libertação. Uma coisa é expulsar o demônio e depois ele volta. Outra coisa é libertar a pessoa. Para isso precisa reparar muitas coisas. E muitas maldições estão sobre pessoas porque elas não trataram e não resolveram isso. E aí vêm os homens da lei e querem colocar que você pode ir numa clínica e abortar se você desejar, porque é o seu corpo e o seu corpo é seu direito. O seu corpo é uma coisa, a criança que está sendo formada é outro corpo. Ela vai até sair desse, mas ela será um corpo independente. E a vida é conhecida por Deus antes do ventre. Jeremias 1,5, Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Deus conhece cada um antes. Cuidado. E quando Deus nos dá um filho, é para a gente cuidar muito bem. Amém? Glória a Deus. Olha o que tem de auxílio bibliológico na revista do professor, da professora. A criação maravilhosa de Deus. A simples afirmação de que Deus criou os céus e a terra é um dos conceitos mais desafiadores que confrontam a mente moderna. A vasta galáxia em que vivemos gira a uma incrível velocidade de 788.410 quilômetros por hora. Porém, mesmo a esta alucinante velocidade, nossa galáxia ainda necessita de 200 milhões de anos para concluir uma única rotação. Meu Deus do céu. Olha, você não dá glória a Deus porque você não está entendendo, eu acho. Deve ser isso. Meu Deus do céu. Além disso, existe mais de 1 bilhão de outras galáxias como a nossa no universo. A Via Láctea é grande. Existe mais 1 bilhão de galáxias. E Deus sustenta tudo com a sua palavra. Fica aí, esteja aí. Ele põe limite aos mares e diz somente até aqui. Você vai entender isso, porque tem lugares que o mar era para avançar e não avança. Porque Deus põe limite aos mares. Quem manda em tudo é a voz de Deus. E é interessante que, mediante tantas essas grandezas, 1 bilhão de galáxias, irmão, eu, diante da minha galáxia, sou que tamanho? A Via Láctea é enorme, não é? Você viu aqui, 200 milhões de anos, a 788 mil quilômetros por hora, 200 milhões de anos para conseguir dar uma volta. Quem é você dentro dessa galáxia? Você sabe o seu tamanho? Você é nada, eu sou nada. Só que qual que é a grandeza disso? Diante de 200, diante de quantas? Já esqueci aqui. Quantas galáxias? 1 bilhão? Ai, Jesus. Já esqueceu? 200 milhões de anos para concluir. Tal. Alguns cientistas afirmam que o número de estrelas... Não, ele está aqui atrás, meu Deus. Existe mais de 1 bilhão de outras galáxias. 1 bilhão. Eu, diante de 1 bilhão de galáxias, meu tamanho.
Agora eu vou fazer outra pergunta. O tamanho de Deus diante de 200, de 1 bilhão de galáxias. Agora eu vou fazer outra pergunta. Por que Deus se interessa por alguém tão pequeno? Deus amou o mundo de tal maneira. Além disso, existe... peraí. Alguns cientistas afirmam que o número de estrelas na criação é igual a todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Ainda assim, este complexo mar de estrelas em movimento funciona com notável ordem e eficiência. E outra coisa, Deus chama cada estrela pelo seu nome. E Ele é o Senhor do exército de estrelas. Dizer que o universo surgiu ou evoluiu requer mais fé do que acreditar que Deus está por trás de todas estas coisas. Existe Deus. Existe um Deus que comanda tudo. Não me venham com lorota. Verdade, sim ou não? O corpo, então, o tópico 2, o corpo e a glória de Deus. O divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano, no ventre materno, apresentando Deus como tecelão. Os versículos aí são de 13 a 15, está aí na contracapa da lição, na leitura de hoje. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Preste atenção na minha anotação. No contexto desse salmo, no versículo 13, a palavra tsuquene, entreteceste-me, encobriste-me, protegeste-me, transmite a ideia de um cuidado meticuloso e intencional de Deus na formação do ser humano no ventre materno. Mostra isso como se fosse um bordado complexo, ou uma tecelagem detalhada. Interessante que Deus põe a vida no ventre e começa a trabalhar ela de uma maneira tão profunda, como se fosse um artista. Escute, a imagem de Deus tecendo a seu servo no ventre de sua mãe é poderosa. Para se tecer uma tapeçaria, o tecelão precisa começar com um padrão em mente, um design. Já viu o artista? Ele pega o barro, mas já tem em mente o que é que ele vai fazer do barro. Ele já criou a arte na sua mente. Isso infere um propósito e um plano. A partir daí, o tecelão deve tecer cuidadosamente cada corda, de tal forma que os fios individuais criem a imagem que ele tem em mente. Jeremias, antes que se formasse no ventre, eu te conheci. Se um único fio estiver fora do lugar, a falha do artista será perceptível. Assim, Davi pinta essa imagem de um Deus que possui um design em mente muito antes de existirmos. Um Deus que coloca cuidadosamente cada parte do nosso ser no ventre de nossa mãe, para que o resultado seja exatamente o que Ele imaginou. Quando Deus te fez, Ele sabia o que queria em você.
O Novo Testamento afirma claramente que Deus criou cada pessoa com um propósito específico em mente. De fato, Deus preparou ações específicas para cada pessoa fazer. Há um trabalho que Ele deseja que cada um de nós realize nesse corpo. Põe aí Efésios 2:10. Efésios 2:10. Quando uma tapeçaria cumpre o propósito para o qual foi criada, esta é a sua glória. Da mesma forma, quando cumprimos o propósito para o qual fomos criados, obtemos a maior realização disponível para nós. Você prestou atenção? Prestou atenção? Quando a gente cumpre o propósito para o qual fomos criados, quando a gente vive aquela história que Deus escreveu para nós, obtemos a maior realização disponível para nós. Porque está escrito em Efésios 2:10, porque somos feitura, quem nos fez? E de que maneira Ele nos fez? De uma maneira terrível e maravilhosa. Ele entreteceu, Ele trabalhou minuciosamente com detalhes. Ele trouxe na sua mente algo para nós, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou, Ele tem um plano com a sua vida, Ele tem um plano com a minha vida. Por isso dizer, Deus abençoa essa loja que eu abri, é errado. Deus, o Senhor quer que eu abra a loja. Por isso orar, Deus, abençoa essa pessoa que eu escolhi para casar com ela. Não é assim. Deus, é esta pessoa que o Senhor escolheu. Nós não pedimos para Deus abençoar nossas escolhas. Nós pedimos para Deus nos mostrar as escolhas dEle para as nossas vidas. Essa balela de que você procura o seu, você acha o seu e tal, pela sua própria escolha, é mentira. Nós temos que procurar compreender, entender, conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente consegue isso trazendo o corpo para o altar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O contexto está dizendo, eu rogo encarecidamente, irmãos, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e esse é o seu culto racional. É assim que se serve a Deus. E sacrifício, você já viu, ele está usando aqui, irmãos, a linguagem do Antigo Testamento para holocausto. O holocausto é pegar o animal, matar o animal, espalhar as partes dele no altar e Deus mandar fogo do céu. Como que esse animal vai escolher? Ele é um sacrifício. Nós somos um sacrifício vivo para Deus, que deve ser santo, que deve ser agradável a Deus. E aí ele fala outra coisa ainda, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o que é que eu tenho que entender? O que é que eu tenho que ser metamorfoseado nessa minha mente, nessa minha vida? É que Deus é soberano, Ele me fez, Ele me dirige, Ele sabe o que é melhor para mim. Por isso Paulo não briga com a direção de Deus na vida dele. Paulo tem esse entendimento muito claro para ele. Ele não briga porque foi preso, não briga porque foi açoitado, não briga porque quase morreu. Não. Ele simplesmente diz que isso é nada diante da glória reservada. Ele está de olho na glória, ele tem uma carreira proposta, ele quer combater o combate e ele quer encerrar a carreira e quer guardar a fé até o final. E a fé dele é que Deus é que está no controle da vida dele. Ele não briga, ele não murmura, não tem ansiedade, ele tem entrega.
São lições que precisamos delas, sim ou não? Então, irmãos, o corpo e a glória de Deus. O primeiro tópico, o divino tecelão. O primeiro subtópico. O segundo subtópico. Por isso que Davi vai dizer no versículo 14 que lemos: eu te louvarei. Eu sou teu. Foi feito para a tua glória. Não era para eu existir, mas o Senhor sonhou comigo. O Senhor idealizou para mim um caminho. O Senhor escreveu todos os meus dias no teu livro. Antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor conhece. O Senhor conhece meu deitar, meu levantar. Se eu quiser fugir do Senhor, nas mais baixas profundezas, ali o Senhor vai estar. Nas mais altas alturas, ali também o Senhor estará. Onde fugirei de ti? Como fugirei de ti? Os meus dias foram escritos no teu livro. Então, eu descobri que eu nasci para a tua glória. Eu descobri que eu sou para louvor e honra do teu santo nome. Adablaçaia. Aleluia. Certa ocasião, os discípulos viram um paralítico e eles perguntaram a Jesus: quem pecou, este ou seus pais? Jesus disse: ninguém, nem os pais, nem ele. Mas ele está assim para a glória do Deus que fez ele. E Jesus foi lá e fez um milagre. Tudo que existe na terra, que você imagina ser ruim, ser correto, ser ruim ou ser bom, foi Deus que fez. Deus está no trono. Hoje você não entende. Amanhã você vai ver que tudo foi para a glória de Deus. Entender isso quanto mais cedo, melhor para a sua vida. Então, irmãos, entendamos isso na alma, porque no mesmo versículo, irmãos, o salmista diz: a minha alma o sabe muito bem. Nós temos que ter um entendimento a alma é a nossa essência. Vamos ver sobre a alma mais na frente. A alma é a nossa essência, é aqui que eu sou, na alma. Deus soprou e eu fui feito alma vivente. E Ele soprou em mim aquilo que vinha dEle, obviamente. Foi Ele que soprou, não foi o diabo, viu? O diabo quer desfigurar isso, manchar isso, deformar isso. Mas Deus soprou dEle e me deu essências que estavam nele para a minha vida, atributos comunicáveis. Ele pega e traz para dentro da minha vida. Então eu vivo para a glória dele. E o subtópico 3, o perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamentos como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalham ideias que viam a matéria de forma negativa e considerando o corpo algo essencialmente mau. Esse grupo, alguns pensavam: já que o corpo é mau, então eu vou entregar esse corpo para tudo que não presta. Quanto mais eu degenerar o corpo, melhor então, porque o corpo é mau. Aí vai para a prostituição, para os adultérios, para as cachaças da vida, para as fanfarras e outras tantas coisas, porque o corpo é mau. Mas a Bíblia está dizendo: esse corpo é de Deus. Esse corpo aí é de Deus. Quem não cuidar dele, Deus o destruirá. Destruirá de qual forma? Primeiro, porque se você não cuidar, esse corpo vai perecer e vai sofrer. Pessoas que fumaram 40 anos, como é que vai ser a colheita disso? Pessoas que envolvem com drogas. Já viu pessoas lá em estado de rua? Já viu as pessoas nas cracolândias? Já viu o corpo?
É uma coisa desfigurada, né, Daniel, Janaína? É uma coisa esquisita. Tem tanta gente inteligente lá, irmãos. Só que aí a inteligência é para defender aqueles caminhos. Tem gente que são artistas, desenha coisa tremenda. Fazem, falam, tocam, cantam, mas já não são para a glória de Deus. E o corpo definha. Pessoas bonitas agora são horríveis. Lembra da história desse último tatuado que converteu? Ele era um dos mais tatuados do Brasil, não é? Converteu, o que veio no coração dele? Ninguém mandou tirar todas as tatuagens. E era um corpo coberto de tatuagem. Ele está limpando o rosto dele, está fazendo isso, e paga mais caro para tirar do que para fazer. Irmão, qualquer pacto que você faz com o diabo, é muito mais caro depois você sair desse pacto. Seja ele com consciência ou por precipitação. Então, meus irmãos, há o exagero desse lado, mas também existe, né, o outro lado. Por outro lado, vamos ler, é bom, né? Veja lá, vamos ficar atento aí, DCM, por favor. Provérbios 23, 29 a seguir. Provérbios 23, 29 a seguir. E você abra aí Levítico, por favor. Abra aí Levítico 19, 28. Abra aí sua Bíblia. Levítico 19, 28. E o DCM vai nos ajudar com Provérbios 23, a partir do 29 até o 35. Levítico 19, versículo 28. Podemos ler? Vamos lá? Leia do jeito que está na sua Bíblia, em bom som, por favor. 1, 2, 3. Deus está dizendo, olha, cuida desse corpo, porque eu sou o Senhor desse corpo. Vocês fazem coisas que os gentios fazem, os que não me conhecem. Se você ler o contexto, Levítico 19 é o código de santidade. Se você ver o contexto, Deus está preocupado com que o povo dele seja diferente dos outros povos. Você tem Deus? Você tem Deus? Você deve ser diferente, porque a diferença é que ela também glorifica a Deus. Não adianta ser diferente com sentimentos na alma que sejam iguais aos que estão no mundo. Primeiro, dentro de você a diferença. Depois, o teu corpo mostre que você tem cabeça diferente. Você tem uma vida diferente, gostos diferentes. Entenderam, sim ou não? Provérbios 23, 29 a seguir. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas? Deixa aqui, tá bom? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Por que essa confusão está em você? Para quem são essas coisas de confusão? Olhos vermelhos por causa da bebida, por causa das drogas. Feridas porque você provocou elas, porque não era para estar aí, elas são sem causa. Para quem são essas queixas suas? De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Para quem os pesares? Aí ele vai continuar. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se ecoa suavemente. No fim picará como a cobra e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Então, esse caminho que faz você se perder, seja com vinho, seja com pecado, seja com o que for,
é que vai trazer essa situação ruim, que leva à depressão, que leva à opressão, que leva às solidões da vida, que leva a você querer se isolar. Não entre por esse caminho onde depois você nem vai sentir que está tão perdido. Vão te espancar e você não vai sentir. A gente sente enquanto tem vida, a gente sabe que não deve enquanto o Espírito está em nós. Se ele sair, isso foge de nós. Aí vem as pessoas e dizem, eu não tenho força. Não tenho força, eu não tenho interesse mais. Porque nós viemos para Deus sem força. Nós viemos para Deus mortos em delitos e ofensas. Mas nós ouvimos de Deus e tomamos uma decisão e a graça veio. Então são dois extremos. Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. Tem gente que tem capacidade de gastar 3 horas no salão, mas não fica meia hora em oração. Tem gente que tem a capacidade de ter a sua direção para, eu preciso cuidar da minha saúde. E tem a disciplina da academia, a disciplina da corrida, da caminhada, a disciplina da esteira. Eu faço esteira 3, 4 vezes por semana, dependendo da semana. E tem a disciplina, e eu tenho disciplina para isso. Mas tem gente que tem essa disciplina, mas não tem para a alma, para buscar a Deus. Não tem a disciplina para obedecer às direções de Deus. Nós obedecemos às direções que um personal trainer nos dá, né? O Jean é um personal trainer. E tem que ter personal trainer sim. Nós temos que cuidar da saúde sim. Agora, nós somos orientados de como fazer o exercício, quando fazer, quanto fazer. Mas a gente não aceita a doutrina da alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? Escute, esse corpo carnal, embora a gente tenha que cuidar dele, vai ser transformado. Ele vai ser mudado para a gente seguir para a eternidade. Só que a gente vai seguir condenado ou salvo. Se eu cuidar da alma e preservá-la em Deus, salvo. Se eu não cuidar, condenado. O corpo, entre aspas, glorioso da condenação, porque tem que ser um corpo espiritual, é um corpo para sentir dores e não morrer. O corpo glorioso da salvação é um corpo para ter tanto gozo e não se explodir, porque é maravilhoso o gozo. Então, escute isso, a minha primeira preocupação não é com o corpo físico, mas com a alma. E porque me preocupo com a alma para Deus, cuido desse corpo para que Deus não o destrua. Tudo tem que ser por causa do meu compromisso primeiro com a eternidade. Entendeu isso ou não? Quantos entenderam? Outros males dos narcisistas e os que supervalorizam o corpo é a idolatria do eu, que leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. Vai dar glória? Equilibrado em tudo, nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda. Equilibrado. E falando em política, a igreja não é dos políticos de direita e nem dos políticos de esquerda. A igreja é do Senhor Jesus e ela caminha naquilo que a Bíblia aprova e deixa e condena aquilo que a Bíblia deixa e condena. Amém? Por isso, a igreja se manifesta ao lado daqueles que estão mais próximos da Bíblia.
porque ela não é política, ela é cristã. Primeiro ela é cristã. Amém ou não? Então, esse corpo seu aí tem que estar bem vestido. Vestido que jeito, conforme a palavra? De maneira moderada. E tem coisas, queridos, que a gente tem que aprender muito. Por exemplo, vai lá em Romanos 14. Romanos 14. Atos e vem Romanos. No final do livro, já aproximando do final, Romanos 14, glória a Jesus. Olha o que diz o versículo 21 de Romanos 14. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. O nosso corpo tem que ser cuidado de tal maneira que o nosso irmão não se escandalize. No contexto, ele está mandando aqui o povo parar de comer carne, porque existiam os açougues na época de Paulo, dessa carta, né, que vendiam comidas ou carnes que tinham sido sacrificadas aos ídolos. Então, tinha irmãos que, ao ver alguém fazendo aquilo, enfraquecia na fé. E Paulo fala, olha que absurdo, para nós, a mentalidade de hoje. Não coma carne mais, porque está escandalizando o irmão. É pecado comer carne? Não. Quem tem consciência segura, orando, não consagra e pode comer? Sim. Mas isso estava enfraquecendo os irmãos. E Paulo está dizendo, seu irmão é mais importante que você com seus caprichos. É melhor deixar de comer carne e ter o seu irmão no céu. Porque o fim de todas as coisas é que todos nós estejamos no céu. Então, se você entra para a igreja, cuidado, veja se você não está provocando escândalos. Se você conversa, como foi a palavra quinta-feira, veja se essa palavra que está saindo da sua boca é para edificar e não para destruir. Porque a vida e a morte, ela realmente a vida e a morte estão nas palavras. Tem palavra que matou a fé de muitos. O pastor Jesuel tem um testemunho que ele diz que chegou na casa de uma profeta, e a falou que ele estava condenado, em síntese. Porque a profeta conhecia a história. E pá! Ele falou que saiu de lá assim, dizendo, Deus não quer saber de mim não. Eu fui lá, eu me arrependi, cheguei lá, a coisa ficou feia. E ele era novo na fé, tá bom, irmãos? E aí, ele pega e fala, acabou, agora eu vou para a amargaça da vida. Revoltado. Aí, Deus falou na mente dele, vai lá na irmã Maria Prata. Eu não vou mexer com nada, e aquele desejo de ir na irmã Maria Prata, e foi lá. Quando chegou lá, Deus tomou ela e falou tudo que ele tinha falado no caminho, tudo que ele estava passando, tudo que ele estava pensando, que queria ele assim, 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 curou o homem. Então, cuidado com esse negócio de ficar procurando profecia, irmão. Viva para Deus, e quando Ele quiser falar com você, Ele vai falar. Agora, entenda que antes das profecias de homens e mulheres usados por Deus, essa profecia aqui tem que reger a sua vida e os seus passos. Esta é a profecia oficial da igreja. Então, toda pessoa, e nós temos vários profetas aqui, Deus por sua misericórdia também me usa quando Ele quer. Toda profecia, ela tem que passar pelo crivo da palavra. Nenhum profeta diria, usado por Deus, que você possa mentir, por exemplo, porque a palavra diz, não mentirás. Entendeu? Tudo tem que passar pelo crivo da palavra. Então, meus irmãos amados, capítulo 15 aí, seguindo Romanos 15,
Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Jesus fez isso claramente quando ele palmilhou no meio de nós. Ele disse: por causa dos meus discípulos, eu me santifico. Tem coisa que Jesus poderia ter feito, mas olhando para os discípulos, ele disse: não posso fazer. Então tem coisa que nós, que nos consideramos fortes e espirituais, podemos fazer, mas não devemos. Porque isso não nos contamina, mas pode contaminar aquele que Jesus também ama igualmente e quer salvar igualmente. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Ou seja, não para aquilo que não edifica. Não concorde com erros, não concorde com pecados, não concorde com fofoca, não concorde com pessoas que falam mal, não. Tem que ser para aquilo que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, como eu disse, né? Como está escrito: sobre mim caíram injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Amém? Então, tudo que é para a saúde, tudo que é para o seu bem, sim, mas tudo que traz exposição, que provoca escândalo, não. Viva em paz consigo e com as comunidades. Terceiro tópico, o corpo. Como que é você com a coletividade? Como que é você com grupos, com a igreja? Como que é? Porque nós não fomos feitos para o isolamento. E hoje é meio complicado, né, irmão? Porque tem uns irmãos que ouve você falar feijão, e ele chega lá na frente, ou ela chega lá na frente e fala confusão. Ouve você falar que ama o irmão, e até entende que você falou certas coisas porque ama o irmão demais, mas aí chega no outro lado e fala: o fulano estava falando do irmão. Então é complicado, sim ou não? Por isso que para as coletividades, para os grupos, nós temos que ter sabedoria e não distanciamento. Nós temos que ter posicionamento e não isolamento. A Bíblia diz que nós devemos resplandecer como astros no mundo, no meio, não é fora, não é às margens, no meio de uma geração perversa e corrompida. Tem muita gente na igreja que se tornou, infelizmente, perversa e corrompida. Às vezes menos, outras vezes mais, dependendo das pessoas. Tem gente que fica na igreja falando mal da igreja e nunca sai da igreja, mas impede pessoas de ficarem. Triste realidade. Então eu saio, então eu desprezo Judas, porque sei que Judas vai me trair? Não, eu continuo sendo Jesus. Da glória não, né? Jesus não mudou o seu ser porque Judas mudou. Ele chamou Judas de amigo, embora fosse o traidor. E Jesus sabia muito bem. Então o segredo não é deixar de ser Jesus. Nós somos corpo de Cristo. O segredo é saber comportar no meio desse lugar. E para comportar no meio desse lugar, eu tenho que olhar para a palavra. Amai-vos.
Ai, lá vem o Senhor com o negócio de amar. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Sabia disso? Você vai para o inferno de cabeça para baixo. Lá você vai ficar de cabeça para cima, eu acho. Tem que amar. O único caminho de achar Deus, o principal e mais importante, que sem Ele não vai ter Deus, é o amor. Esta fé, a esperança e o amor, o maior delas o amor. Por quê? Porque naquele dia não precisa de fé mais, não precisa de esperança mais, porque eu vou estar diante dele. Mas precisa ter amor, porque o amor é eterno, o amor é Deus. Precisa ter Deus na vida. Então amai-vos uns aos outros, deixa o perdido ser perdido, e você seja achado. Ore pelos perdidos, mas não se perca com eles ou por causa deles. E nem deixe de cumprir a obra que Deus te formou para cumprir por causa deles. Deus chamou a igreja por um fim específico. Muitas vezes ela para por causa dos fofoqueiros e das fofocas. Muitas vezes as pessoas desistem de fazer a obra de Deus por causa dos problemas que enfrenta. Deus te chamou e Ele escreveu uma história para você. Se levante e vá viver o propósito de Deus, custe o que custar. Aconteça o que acontecer. Levante-se para a obra que Deus tem com você. Muita gente será curada quando se colocar no centro do querer de Deus. Então Deus nos chamou para coletividade. Subtópico 1, a prática relacional. Deus nos fez seres relacionais. Quanto mais isolamos, por mais razão que tenha, vamos ficar cheios de solidões. Agora, quando você se colocar para se relacionar, pelo amor de Deus, tenha sabedoria nisso, e relacionar com pessoas, se eu sou de Deus e vou ter o cuidado de viver para a glória de Deus, vai me amadurecer, vai me ensinar muitas coisas, vai me disciplinar muitas coisas, vai disciplinar os meus lábios, vai disciplinar os meus olhos, vai disciplinar os meus ouvidos, o meu corpo, o tato do meu corpo, tudo no meu corpo disciplina no relacionamento. Sim ou não? Se tem coisas que você não deve olhar, você vai aprender a olhar só para onde pode. Se tem coisas que você não deve ouvir, você vai ignorar. Se você não pode desligar o que está ouvindo, seja na boca de uma pessoa ou no som onde está, você vai ignorar, porque você vai aprender a disciplina de estar no meio, não fazendo parte de coisas erradas. Quem está aprendendo? Então, meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, quando nos fez, nos deu poder e autoridade para governar, para comandar, para reinar sobre toda a criação. Só que a gente se perde no meio dela. Nós precisamos da prática relacional. Temos necessidades e deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados social ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. Tem gente que se lança na internet e pensa que vive o virtual. Eu tenho 5.000 amigos no Facebook e tenho 10 mil, 20 mil, 1 milhão de amigos no Instagram. Você tem amigos mesmo? Aquilo é amigo? Só porque disseram você é o cara. Tem gente que põe comentário lá só para aparecer. Ou não? Amigo é aquele que anda junto, que está junto, que está presente. Infelizmente, a maioria daquelas pessoas que decidem viver para a glória de Deus, segundo a palavra, terão poucos amigos. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituído pela frieza da tecnologia.
A verdadeira religião é comungar, é estar em comunhão, é estar juntos. A prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. A palavra de Deus nos adverte em Hebreus 10, 24 e 25 sobre congregar. Não deixar de congregar como muitos deixaram, porque o dia do Senhor está se aproximando. Fazer parte, estar no meio, dá razão, dá sentido, dá motivo e me ajuda a revelar quem eu sou. Que natureza está reinando em mim? Que tipo de pensamento está em mim? Aí a gente diz assim, quando a gente é do mundo tem mais amigo. Mentira. Eu fui do mundo, era piadista, tinha lá 1000 pessoas às vezes dando gargalhada das minhas piadas, mas a maioria deles, se pudesse, me daria um calço. A nossa maneira de viver no mundo, eu falo isso com tristeza, porque o homem não foi feito para isso, mas era um traindo o outro, um pegando a namorada do outro, o namorado da outra. Os melhores amigos é que tomavam as namoradas. Amigos? Sim ou não, quem foi do mundo? Cuidado com quem você coloca na sua cozinha. Então, meus amigos e irmãos, fazer parte revela quem eu sou. Lá no mundo revela muita gente. Eu conheci um homem que na época do mundo chamava de amigo, um doutor, que quando eu trabalhava no Bradesco, eu preparava todos os processos do banco, mandava para ele tudo mastigado, a lei, o que dizia, etc, etc. E aí ele se gabava de ter uma relação de mulheres casadas que ele saía. E ainda falava, a última está sendo fulana. As fulanas casadas pensavam que estavam fazendo escondido. Os amigos, entre aspas, deste camarada, sabiam o nome de cada uma delas. Amigos é quando a gente tem a mesma fé, o mesmo sentimento, o mesmo Cristo e a mesma palavra como doutrina de regra de fé e prática. A tecnologia e o culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Irmãos, isso aqui é uma coisa difícil hoje, que as pessoas, todas as pessoas, se envolvam no culto. Tem gente que a sua mente desligou desse culto, foi lá fora e nem ouviu muita coisa que falamos. Tem gente que está pensando no que fazer no almoço, sendo que essa palavra está curando os que estão prestando atenção. Tem gente que quando você fala fica discutindo com o que está sendo dito, mas ele fez isso, mas ele faz aquilo, mas eu não concordo com isso, mas eu não sei o que, está perdendo. Agora tem gente que está pegando a palavra com pureza, trazendo para si, dizendo, vou viver para a glória de Deus a partir de hoje. Ou vou melhorar a minha vida para Deus, já vivia para a glória dele, agora vou viver muito mais. Então o culto tem que ter envolvimento, porque quanto mais você envolve no culto, tudo do culto vai vir para você, que Deus trouxe. O diabo é especialista em querer desvirtuar pensamentos, querer criar barulhos, querer criar pessoas andando para lá e para cá nos cultos, porque você perde a linha da palavra. Mas o Espírito Santo quer desde o início nos levar a uma compreensão tal, que no final do culto você esteja renovado, avivado, abençoado, quem sabe batizado no Espírito Santo, e muito mais. Às vezes depois do culto você já esteja curado fisicamente, curado emocionalmente, transformado. Cadastre, Amanda, porque cada culto Deus quer fazer coisas em nós, operar coisas em nós, transformar coisas em nós. Cada culto, se você e eu fizermos parte com o corpo, com a alma, com o espírito, cada culto nós seremos transformados um pouco mais.
Amém? Então, irmãos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos enfatizam o aspecto corporal intenso da adoração. Você já viu os judeus, quando você vai, principalmente no Muro das Lamentações, e nas sinagogas, no Muro das Lamentações em Israel, agora dá para fazer uma caravana, hein? Parou a guerra lá, o pastor Santo Fontoura estava por lá, né? Esses dias, dá para fazer uma nova caravana para lá. E aí, irmãos, você vai no Muro das Lamentações, você vê as pessoas, os judeus lá assim, ó. Baruch Adonai, Adonai Echad, e eles orando e fazendo assim com o corpo todinho. Porque no entendimento deles, Deus quer que ore a Ele, que busque a Ele, que adore a Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Por isso eles não deixam o corpo parado. Eles movimentam o corpo assim para adorar, para glorificar corpo, alma e espírito. E você entra meu Senhor da glória, isso é aula. Você entra na sinagoga, lá do Muro das Lamentações tem as duas maiores sinagogas, de um lado de lá e do lado dos homens, né? Que elas são separadas. O Muro das Lamentações é dividido no meio, mulheres de um lado e homens de outro. E aí, você entra naquela sinagoga lá, a maior de Jerusalém, você vê eles lendo a Torá e fazendo assim. Bereshit bara Elohim, Elohim. Aí eles não conseguem, e não podem, e não sabem ler sem movimentar o corpo. Quando Jesus nos converte ao cristianismo autêntico e bíblico, Ele diz que corpo, alma e espírito é para a glória de Deus. Por isso, 1 aos Coríntios 10, 31 ou 32 diz, quer coma, quer beba, ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse corpo é para a glória de Deus. Por isso eu não coloco aquilo que o destrói. Álcool destrói o corpo. Aí você vai numa igreja que diz que pode beber. Você bebe? Depende, se você é cristão, você não vai querer. E pessoas que querem o bem para o seu corpo também não vai querer. Ah, mas o álcool faz bem para a saúde. Dos legumes faz, do arroz faz. Está tudo lá. Ah, mas o vinho faz bem para o coração. O suco de uva integral faz melhor que o vinho. Já foi provado o tanto que o álcool faz mal para o corpo dessa forma. Então, destrói o corpo, não é? Então, deforma o corpo. Então, escandaliza irmãos. Então, muda e põe esse corpo para ser para a glória de Deus. 1 aos Coríntios, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, volte aí da carta aos Romanos, para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, olhe como que a igreja se comportava, quando confessou Jesus, encontrou Jesus, 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam. O que essas vidas que converteram faziam? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Era na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles estavam juntos em tudo isso. Era uma comum unidade, era comunidade. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos no meio desse povo que se reunia. E todos os que criam estavam juntos,
Todos os que criam estavam e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, por causa de tudo isso, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, nessa época, por esta ocasião, por causa do que acontecia, porque as pessoas eram expoliadas dos bens, outros tinham que fugir dos seus lugares, Deus tocou em muitos corações para que vendessem suas propriedades e desse o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que ninguém sinta fome, ninguém passe necessidade. E Deus trabalhou o cuidado da igreja naquela época. Mas na frente você vai ver uma Jerusalém precisando agora de ajuda das demais igrejas. Mas são fatos que ocorreram. Então, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, entenda, você foi feito para fazer parte de um corpo. O seu corpo tem que fazer parte do corpo. O seu corpo, no corpo, se torna membro. A metáfora do corpo nos ajuda muito a entender. Então, eu sou um corpo, tenho que cuidar dele, sou um templo de morada do Espírito Santo, se eu destruir, Deus me destrói. Tenho que cuidar, e Deus faz essa ameaça, porque muitos de nós só vivem sobre ameaça, e se nós fizermos isso, nós faremos bem e viveremos bem. Ok? Só que, quando eu sou de Jesus, agora eu entro com o meu corpo para o corpo de Cristo, que é a igreja. E quando eu estou na igreja, eu sou membro um dos outros, ligados. O seu dedinho faz mal, dói, dependendo de onde bate o dedinho, misericórdia, Aí porque ele doeu, você corta ele e joga fora? Não, a gente cuida uns dos outros, ainda que o outro esteja doendo, esteja mal. Então o corpo da igreja, eu faço parte dele, trazendo o meu corpo para adorar, para glorificar. E tudo no meu corpo é para a glória de Deus, sem fanatismo, sem narcisismo, sem gnosticismo, eu sou alguém equilibrado para a glória de Deus. Fique sobre os pés. Entendido ou não? A verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo, que é corpo, alma e espírito. Reconhecer-se como a obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. Põe aí DCM, 1 Tessalonicenses 4:4, por gentileza. 1 Tessalonicenses 4:4. Vamos ler todos juntos? Vamos? 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Vira para o seu irmão e toca no ombro assim, só com o dedinho. Esse vaso aí, esse corpo, tem que ser em santificação e honra. Saiba possuir, tenha ciência para isso. Aprenda sobre isso, conheça isso e saiba usar isso. Esse é o corpo que Deus lhe deu. Faz assim. Assim, ó. Já viu quando você se sente bem, o tanto que é bom? Vamos lá, eu vou falar 1, 2, 3, você vai dar glória a Deus como se tivesse chegado o dia do arrebatamento da igreja, a gente está indo encontrar com Jesus. Amém? Você vai fazer glória a Deus daquele jeito que a torcida do Flamengo fez ontem, E a do Palmeiras não fez, Que Deus ajude os tristes
e Deus dê equilíbrio aos alegres, né? Para não ter problema. Então, vamos lá, um glória a Deus, porque Jesus está voltando, é agora, e nós vamos ver Ele daqui uns segundinhos. Amém? Tem que levantar. 1, 2, 3. Glória a Deus! O corpo não alegra? Agora imagina, eu vou falar de glória a Deus e você cruza os braços, ok? Você não reage e você não fala. Irmãos, dê glória a Deus. Te curou? Te melhorou? Você sentiu-se bem nisso? Agora o contrário. Irmãos, dê glória a Deus. É uma encenação, mas a gente já sente bem. Faz esse corpo viver para a glória de Deus e você estará melhor, mais saudável e mais abençoado. Põe a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, ministrei a lição maravilhosa, Senhor. Obrigado por essa lição, por estas lições que estudamos e estudaremos. Cura-nos, livra-nos de todo entendimento que não venha de Ti. Que a partir de hoje, mais que tudo, sejamos para a glória e honra do Teu nome, corpo, alma e espírito. Que haja paz nos corações, que haja saúde, que o Senhor possa curar nesta manhã corpos físicos, curar da coluna, curar os ombros, as juntas, joelhos, tirar a bursite, a sinusite, tirar a artrite, a artrose. Que o Senhor nesta manhã cure agora os olhos, ouvidos, que o Senhor cure a pele, que o Senhor arranque o câncer em nome de Jesus, que o Senhor confirme uma saúde nova nesse corpo, que decidiu agora fazer tudo para a glória do Teu nome. Que o Senhor nesta manhã cure de doenças que o médico disse não ter cura. Eita cabra sadagaim, somos templo de morada do Teu Espírito. Cura agora todo o corpo de cada um de nós, manifesta a saúde, receba, adabracha andaragai, receba suplementação do céu, receba a bênção, a cura, o renovo, a restauração, o avivamento, a presença do Espírito Santo tomando o seu corpo, sua alma e seu espírito em santidade, em nome de Jesus Cristo.